Maravilhas da Itália, onde a história encontra a magia. Se você acha que já sabe tudo sobre a Itália, prepare-se para ser surpreendido. Hoje, vamos explorar curiosidades incríveis sobre esse país que é sinônimo de história, arte e, claro, comida maravilhosa. Fica com a gente até o final, porque o que você vai descobrir vai te deixar de boca aberta. Vamos lá? Roma e do Coliseu. Você sabia que o Coliseu de Roma, uma das 7 maravilhas do mundo moderno, já foi coberto com uma espécie de tecido que o protegia do sol e da chuva? Isso mesmo. Esse tecido era mantido no lugar por uma incrível rede de cordas, e os gladiadores batalhavam ali, sob a proteção dessa estrutura impressionante. Incrível, né? E sabe o que mais? O Coliseu não era apenas um local para lutas de gladiadores. Ele também foi palco de batalhas navais. Como assim batalhas navais dentro de um anfiteatro? Pois é, durante a Roma Antiga, o Coliseu podia ser inundado para recriar batalhas no mar, onde navios reais lutavam em miniatura. Impressionante, não é? Agora, imagine a quantidade de pessoas que passava por ali. O Coliseu poderia abrigar até 50.000 espectadores. E acredite ou não, os ingressos para assistir aos combates eram gratuitos e distribuídos pelos imperadores, como uma forma de ganhar a simpatia da população. Era, sem dúvida, o evento mais aguardado da época. E o mais curioso de tudo, embora o Coliseu tenha mais de 2.000 anos, ele ainda é um dos destinos turísticos mais visitados do mundo. Um verdadeiro ícone de Roma, e uma grande lição de como a engenharia e a arquitetura de civilizações antigas ainda influenciam o mundo moderno. 2. Veneza, com os canais e gôndolas. E quem nunca sonhou em passear de gôndola em Veneza, não é mesmo? Mas você sabia que Veneza está afundando? A cidade é construída sobre ilhas no Mar Adriático e, infelizmente, por conta da elevação do nível do mar e da subsistência do solo, ela está afundando cerca de 1 a 2 milímetros por ano. Isso torna a visita ainda mais especial. Se você já foi ou está planejando, aproveite enquanto ainda está de pé. E tem mais. Os famosos canais de Veneza não são apenas um charme, mas uma verdadeira rede de transporte. Eles são a principal forma de locomoção da cidade. E acredite, a água do canal é bem mais limpa do que a maioria das pessoas imagina, especialmente nos canais menores. Já imaginou navegar em um lugar onde as ruas são rios? Outro fato incrível é que Veneza tem uma estrutura de mais de 400 pontes, e cada uma delas tem uma história para contar. A Ponte de Rialto, por exemplo, é uma das mais antigas e famosas, construída no final do século XVI, e hoje é um dos maiores cartões postais da cidade. E para quem acha que Veneza é só água, uma curiosidade. A cidade tem um número surpreendente de igrejas, mais de 150. Isso reflete a importância religiosa da cidade durante a Idade Média, quando Veneza se tornou um dos maiores centros comerciais e culturais do mundo. Ah, e se você pensava que os venezianos viviam tranquilamente, se enganou. No passado, a cidade era muito competitiva, com os venezianos brigando entre si por mercadorias e privilégios, especialmente na época da República de Veneza, quando a cidade era um império comercial poderoso no Mediterrâneo. 3. A verdadeira pizza napoletana. Agora vamos falar de comida. Você sabia que a pizza não é um prato original de toda aquela Itália? Na verdade, ela é de Nápoles. Foi lá que ela foi criada. E a verdadeira pizza napolitana é feita com apenas 3 ingredientes: molho de tomate, queijo mozzarella e manjericão. Simples, mas um prato mundialmente famoso. E o que torna a pizza napolitana tão especial? A técnica. A massa é preparada com muito cuidado, descansando por várias horas para que ela fique leve e crocante. E a pizza é assada em forno a lenha a mais de 800 graus Fahrenheit, o que cria aquela crosta perfeita e o queijo derretido na medida certa. Um verdadeiro espetáculo. Agora, uma curiosidade interessante. O título de pizza napoletana é protegido por uma denominação de origem, o que significa que, para ser considerada uma verdadeira pizza napolitana,
Ela precisa ser feita em Nápoles e seguir rigorosamente esses passos tradicionais. Quem faz fora da cidade pode chamar de pizza, mas não é napoletana. Além disso, a pizza napolitana tem uma história que remonta ao século XVIII, quando os napolitanos começaram a usar ingredientes simples e baratos para alimentar as massas. O tomate que chegou da América foi incorporado à culinária local e fez toda a diferença na criação desse prato irresistível. E você sabia que a pizza Margherita, uma das mais famosas, foi criada em homenagem à rainha Margherita de Savoia? Dizem que o pizzaiolo Raffaele Esposito criou a pizza com as cores da bandeira italiana: vermelho, tomate, branco, mozzarella e verde, manjericão, para impressionar a monarca. E não é que deu certo? Até hoje, é uma das pizzas mais pedidas no mundo. E por último, um dado curioso para quem ama pizza. A Itália consome, em média, mais de 1 bilhão de pizzas por ano. Isso dá mais de 2 milhões de pizzas por dia. Não é à toa que o país tem uma das maiores culturas de pizzarias do planeta. 4. Torre de Pisa. A Torre de Pisa, que todos conhecem por sua inclinação, foi uma obra que quase deu errado desde o começo. Durante a construção, o solo em que a torre foi erguida era tão macio que ela começou a inclinar logo no início da construção, em 1173. E acredite, foram mais de 800 anos de tentativas para corrigir essa inclinação e manter a torre de pé. Hoje, ela é um dos pontos turísticos mais visitados da Itália. Essa famosa inclinação da torre nunca foi planejada, e foi só com o passar dos séculos que os engenheiros começaram a perceber o problema. Durante a construção, os trabalhadores tentaram compensar a inclinação, mas só em 1990, com o perigo iminente de a torre cair, foram iniciados os trabalhos de restauração para evitar o colapso. E sabiam que para corrigir a inclinação, foi necessário retirar terra do lado mais baixo da torre? Uma das soluções foi a injeção de cimento no solo para estabilizar a fundação. Graças a essas intervenções, a Torre de Pisa foi estabilizada e atualmente a inclinação é segura para os visitantes, cerca de 4 graus em vez dos 5,5 graus originais. Outro fato interessante é que, apesar da Torre de Pisa ser mundialmente famosa por sua inclinação, ela não foi a única torre inclinada da Itália. Existe também a Torre de Surhusen, na Alemanha, que é inclinada ainda mais, mas a Torre de Pisa é certamente a mais icônica. E se você já sonhou em tirar aquela foto clássica empurrando a Torre de Pisa, você não está sozinho. Todos nós, turistas, já fizemos aquela pose divertida. Mas o que você talvez não saiba é que o ângulo perfeito para tirar essa foto pode ser um pouco mais complicado do que parece. O truque é usar a perspectiva certa. 5. Ruas da Toscana e dos vinhedos. A Itália é o maior produtor de vinhos do mundo. Mas você sabia que o vinho mais antigo do mundo foi encontrado em um vaso na Itália? Isso mesmo! Na região da Toscana, arqueólogos descobriram vestígios de um vinho que datam de mais de 6.000 anos. A tradição do vinho italiano é milenar e, claro, deliciosa. Além disso, a Toscana é uma das regiões mais renomadas quando se trata de vinhos. E não é à toa. Sua combinação de clima, solo e técnicas tradicionais de cultivo cria alguns dos vinhos mais premiados do planeta, como o Chianti, o Brunello de Montalcino e o Vinho Nobile de Montepulciano. A Toscana é um paraíso para os amantes do vinho, e passear pelas suas pequenas cidades medievais e pelas sinuosas estradas rodeadas de vinhedos é uma experiência inesquecível. A famosa Strada del Vino, Estrada do Vinho, leva os turistas a uma viagem por paisagens deslumbrantes e vinícolas centenárias, onde é possível provar vinhos direto da fonte. Mas o que torna a produção de vinho na Toscana ainda mais fascinante é o método tradicional de cultivo. Muitos vinhedos mantêm práticas que foram passadas de geração em geração, utilizando métodos orgânicos ou biodinâmicos para preservar a pureza do vinho. E se você é fã de história, a Toscana também oferece uma grande quantidade de vinhedos com raízes que remontam à época dos etruscos e romanos. Ali,
o vinho não é apenas uma bebida, mas uma verdadeira herança cultural. E não podemos esquecer que a comida italiana também se destaca. A combinação de um bom vinho com pratos típicos como o bistecca alla fiorentina ou uma pasta fresca é simplesmente irresistível. Imagina aproveitar tudo isso enquanto se perde nas vistas incríveis das colinas toscanas. 6. Ruínas de Pompeia. E você sabia que Pompeia, a antiga cidade romana que foi destruída pela erupção do vulcão Vesúvio em 79 d.C., foi congelada no tempo? Quando os arqueólogos começaram a escavar, encontraram até cadáveres que, em seu último momento, foram imortalizados na lava. Hoje, Pompeia é um dos sítios arqueológicos mais fascinantes do mundo. Pompeia era uma cidade próspera, com ruas pavimentadas, casas luxuosas, termas, templos e teatros. No momento da erupção, a cidade foi coberta por uma camada de cinzas e pedras vulcânicas, o que a preservou de forma única. Graças a isso, os arqueólogos conseguiram descobrir detalhes impressionantes sobre o cotidiano dos romanos. Um dos achados mais notáveis em Pompeia são as impressões de pessoas que morreram durante a erupção. Os arqueólogos moldaram as cavidades deixadas pela lava endurecida para criar réplicas das vítimas, oferecendo uma visão dramática e tocante dos últimos momentos dos habitantes da cidade. Além disso, as ruínas de Pompeia mostram como os romanos eram avançados em muitos aspectos, como engenharia e arquitetura. As construções, com seus afrescos, mosaicos e sistemas de drenagem, demonstram o alto nível de sofisticação da época. Mas o que muitos não sabem é que a erupção do Vesúvio não destruiu apenas Pompeia, mas também as cidades vizinhas de Herculano e Estábia, que também estão sendo escavadas, oferecendo um panorama completo do impacto devastador do vulcão. Hoje, Pompeia é um dos destinos turísticos mais visitados da Itália. Caminhar pelas antigas ruas da cidade é como voltar no tempo, um mergulho profundo na história da Roma antiga. E claro, o Vesúvio, ainda ativo, se mantém imponente ao fundo, lembrando-nos da tragédia e da força da natureza. 7. Desfile de Carnaval em Veneza. E o Carnaval de Veneza, se você ainda não conhece, precisa visitar. Ele é famoso por seus elegantes trajes e máscaras, que eram usadas para esconder a identidade das pessoas durante festas e encontros. E o mais curioso, o Carnaval de Veneza tem mais de 1000 anos de história. Esse evento é um verdadeiro espetáculo de beleza e mistério. Durante o Carnaval, as ruas de Veneza se transformam em um grande palco ao ar livre, onde todos se tornam parte de um jogo de identidade, mistério e fantasia. As máscaras, aliás, não eram apenas um símbolo de diversão, mas também uma forma de os venezianos se libertarem das convenções sociais. Durante o Carnaval, as classes sociais se misturavam, e até os mais poderosos podiam se disfarçar e interagir com os plebeus sem ser reconhecidos. Mas você sabia que uma das máscaras mais tradicionais do Carnaval de Veneza é a balta? Ela cobre todo o rosto, e seu formato icônico, com o queixo afiado e o nariz reto, era usado tanto por homens quanto por mulheres. Ela permitia que a pessoa comesse, bebesse e falasse sem precisar retirar a máscara. O Carnaval de Veneza também é famoso pelos seus desfiles de moda e pelas apresentações artísticas nas praças e canais da cidade. Os trajes são verdadeiras obras de arte, e muitos são inspirados na vestimenta dos nobres venezianos do século XVIII. Além das máscaras e roupas impressionantes, o Carnaval conta com festas privadas em palácios e eventos grandiosos, como o famoso Ballo del Doge, onde convidados vestem fantasias luxuosas e dançam ao som de orquestras. Se você planeja ir, é bom ficar atento. O Carnaval de Veneza atrai turistas do mundo todo, e as festas e desfiles acontecem ao longo de várias semanas, geralmente entre fevereiro e março. É uma experiência única, onde história, cultura e diversão se encontram de uma maneira inesquecível. Essas foram apenas algumas curiosidades sobre a Itália, mas o país tem muitos segredos guardados. E aí, qual dessas curiosidades você achou mais interessante?
Comenta aqui embaixo e me diz o que você gostaria de saber mais sobre esse país incrível. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Até a próxima!